Agora vamos falar do verbo de ligação. Você tem aqui 10 verbos que provavelmente estão na sua cabeça. Deve ter memorizado isso em outras épocas da sua vida. Praticamente o brasileiro sempre memoriza esses verbos aqui. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, virar, tornar-se e achar-se. Esses verbos e possíveis sinônimos, há mais alguns, sem dúvida são os mais importantes, são os mais conhecidos. Costuma-se dizer que são verbos de ligação. Mas eu não quero que você saia por aí bancando papagaio e só gravando. Há coisas em português que não podem ser decoradas assim arbitrariamente. Você tem que saber que esses verbos podem ser de ligação ou não. E nisso há um risco muito grande. Porque a pessoa normalmente vê o verbo estar e diz logo, sem pensar, que se trata de verbo de ligação. O verbo de ligação é um verbo de estado ou mudança de estado. Ou seja, ele nunca vai indicar uma ação verbal. Se você perceber que não é estado ou mudança de estado, não pode ser verbo de ligação, mesmo que esteja naquele grupo ali. Então vamos aqui para as frases que a gente esclarece muito bem isso. Ó. Ela está doente. Apareceu o verbo estar. Aí você tem o sujeito da oração. Ela. Poderia dividir aqui o sujeito ela e o predicado está doente. Aí você olha, a palavra doente, que é um adjetivo, está qualificando o sujeito, não é verdade? É uma palavra colocada dentro do predicado, que se refira diretamente ao sujeito. Pode ser uma qualidade, um estado, uma característica, ou seja, pode ser um adjetivo, como poderia até ser um substantivo, que estivesse em relação com o sujeito. Nesse caso, eu vou dizer que aquilo ali é um predicativo do sujeito, e o verbo de ligação está ligando o predicativo ao sujeito. Ele não tem um valor significativo, ele não é um verbo de valor marcante dentro da frase, ele é um verbo de estado, simplesmente, e ele faz a ligação entre o predicativo e o sujeito da oração. Nesse caso, sim, o verbo estar, que é da relação, e está acompanhado de um predicativo, eu vou dizer que é verbo de ligação. Comparemos com essa frase aqui. Ela está em casa. Vamos ver a memória, hein? Falei disso agora há pouco, hein? Ó, está em casa. O verbo é o mesmo. Pelo menos é o verbo da relação. Em casa, por acaso, é qualidade do sujeito ela? Em casa se refere diretamente ao sujeito? Em hipótese alguma, né? Em casa dá uma ideia de quê, meus amigos? Em casa dá uma ideia de lugar. É o lugar onde ela se encontra, né? Então, se é lugar, eu vou dizer que é um adjunto adverbial de lugar. Ora, o que nós falamos agora há pouco, hein? Se o verbo está acompanhado apenas de um adjunto adverbial, e não tem objeto do lado dele, não tem, né, um complemento do lado dele, e tem o adjunto adverbial, eu só posso dizer que é um verbo intransitivo. Cuidado, aqui ele é de ligação, porque ele tem o predicativo. Aqui ele não é de ligação, ele é intransitivo, porque ele não tem o predicativo. Essa frase aqui já deu dúvida a muita gente. Ela voltou doente. A pessoa vê o predicativo e diz que se trata de um verbo de ligação. Primeiro, o voltar não se encontra na relação, não é sinônimo de um daqueles ali, e o voltar indica uma ação. Quem volta não pratica uma ação. Se é verbo de ação, não pode ser verbo de ligação. O verbo voltar é um verbo intransitivo. Eu posso até tirar a palavra doente dali. Ela voltou, você já tem sentido na frase. É um verbo intransitivo acompanhado de um predicativo do sujeito. Qualquer verbo pode ter um predicativo junto dele, gente. Não é só o verbo de ligação que pode ter predicativo, não, né? Qualquer outro verbo, o intransitivo, o transitivo direto, todos eles podem ter pertinho deles um predicativo do sujeito. Na realidade, o verbo de ligação está oculto, né? Ela voltou e está doente. Mas eu não posso levar em conta o verbo oculto ali. Me ajuda a entender que o doente é um predicativo. Mas o verbo da oração é o voltou e é um verbo intransitivo. Um exemplo de um verbo menos conhecido como verbo de ligação. Achar-se. Observem, virar e tornar-se são verbos sinônimos. O tornar-se tem um pronome já no infinitivo. O achar-se também. Esses dois aqui são verbos pronominais. Eles só são verbos de ligação quando eles são conjugados com o pronome. Um exemplo com achar-se, ó. A casa acha-se vazia.
Você só vai dizer que se trata de verbo de ligação se o verbo achar-se for sinônimo do verbo estar. Tá bom? Tem que ser trocado pelo estar para que ele seja verbo de ligação. A casa está vazia. Nessa situação você vai ver, vazia é o predicativo do sujeito, o verbo da oração é acha-se, é um verbo de estado, que significa estar. E eu vou dizer que esse ser, vamos analisar esse ser aqui? Olha, esse ser aqui, uma outra análise que não tínhamos visto ainda, né? Esse ser é parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Ele pertence ao verbo. O verbo é pronominal. Então, esta frase tem verbo de ligação porque eu tenho um verbo sinônimo do estar, com essa análise que nós fizemos, tá bom?